Finalmente a maldição foi quebrada e agora o protagonista ele pode voltar para sua casa. Mas será que tudo acabou bem depois da maldição ter sido quebrada? Vamos ver nesse episódio. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre um dos momentos mais aguardados do anime Shinigami Bocchan, em que o protagonista finalmente conseguiu quebrar a sua maldição. Na terceira temporada, no 11º episódio da terceira temporada, ele conseguiu quebrar a sua maldição finalmente. E agora ele pode voltar para sua casa e também poder tocar em seres vivos, pessoas, animais e plantas também, que ele não podia antes por conta dessa maldição. E que agora ele pode realizar seu maior desejo. E que foi um episódio muito emocionante nessa parte em que ele quebrou a maldição. E também ao final do episódio, em que tivemos um drama após a maldição dele ter sido quebrada. E que envolve ele e o status dele, né? O que pode acontecer depois que ele quebrou a maldição. E que eu vou explicar mais nesse vídeo. Mas antes de eu começar a falar sobre esse episódio, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, para quem não conhece o anime Shinigami Bocchan, esse anime gira em torno de um filho de um nobre que acabou sendo amaldiçoado por uma bruxa, em que a maldição dele não deixa ele tocar em nenhum ser vivo, porque tudo que ele toca acaba morrendo. E após isso, a mãe dele acabou mandando ele morar em uma outra mansão sozinho com o seu mordomo, e que ele acabou tendo uma vida muito difícil até chegar uma certa pessoa, a Alice, essa garota aí que é a maid dele e que gosta dele pra caramba, assim, ela demonstra toda hora, desde o início da primeira temporada, que ela gosta muito dele, que ela ama ele. E que após ela ter ajudado ele, ele também demonstra muito isso, que ele gosta dela. E que os dois se amam muito, mas eles não podiam se tocar por conta da maldição dele. E que assim, mesmo com a maldição, ele nunca foi triste ao lado dela e do seu mordomo. E também ao lado das pessoas que ficaram com ele, como por exemplo seus irmãos que visitavam ele e também os amigos que eles fizeram ao longo das temporadas. E bom, na reta final da segunda temporada, apareceram certas pessoas para ajudar nessa missão de quebrar a maldição. Que são esses dois aí que são feiticeiros. E que esse personagem também foi amaldiçoado pela mesma bruxa. E que ele tem a maldição da imortalidade. Então a maldição dele e a do Duque acabam colidindo e acabam não tendo efeito um sobre o outro, e depois disso acaba sendo formado um grupo para poder voltar ao passado e falar com essa bruxa, para fazer com que essa bruxa quebre a maldição deles. E o protagonista ele não quer lutar com ela, ele quer conversar com ela, ele quer entender mais do porquê ela ter feito isso e também se tornar um amigo dela. Ele fala toda hora que ele quer virar amigo dela, e a vontade dele virar amigo dela fica mais forte ainda logo depois dele descobrir mais sobre o passado dela e do avô dele, porque conta toda uma história ali sobre o passado deles, em que o avô dele acabou conhecendo essa bruxa logo depois dele ter ficado viúvo, que acabou firmando um contrato com ele, e logo depois que ele morresse, ele acaba se encontrando o fantasma da sua amada, e que os dois viajariam juntos pelo mundo. Só que foi mostrado que esse encontro teve mais impacto na bruxa do que nele, porque ela ficou muito curiosa desse humano não ter ficado surpreso com o fato dela ser uma bruxa, e ele ter assinado o contrato sem pestanejar, e o que deixou ela muito curiosa e fez com que ela ficasse ao lado dele por um certo tempo. E com o passar do tempo, ela acabou descobrindo que gostava dele, porque ele era uma pessoa sincera com ela e que não escondia nada através dos seus pensamentos. Porque foi mostrado que desde pequena ela tinha o poder de ler a mente das pessoas. E que assim, para alguns, assim, para a irmã dela era uma coisa incrível. Só que para as outras pessoas ali do reino das bruxas era uma coisa muito assustadora. E que acabou fazendo com que várias pessoas se afastassem dela. E que ela acabou ficando surpresa quando encontrou um humano que não escondia nada através dos pensamentos. Que na verdade era muito sincero com ela. E que assim, tratava ela como igual na verdade. Ele, em nenhum momento ele tratou ela de forma diferente. E isso fez com que ela ficasse interessada nele e no final acabasse se apaixonando por ele. Só que as coisas acabaram ficando complicadas logo depois que a mãe da Alice chegou àquela casa e que ela acabou se tornando a maid do avô do protagonista. E que assim, a relação dela com o avô dele acabou criando um certo ciúme sobre essa bruxa, e que no final disso ela acabou se sentindo traída por ele, e foi depois disso que veio a maldição do protagonista e também da mãe da Alice, que acabou sendo colocada em sono profundo em troca da saúde da Alice. Então depois do protagonista descobrir sobre esses fatos, ele fica mais interessado na bruxa, e ele fica com mais vontade de ser amigo dela, porque ele sabe que ela acabou ficando em conflito ali naquela época, e por isso ela acabou fazendo essas coisas. Então ele acha que ele pode mudar ela, ele acha que ele pode fazer ela mudar e se tornar um amigo dela. E agora nessa terceira temporada focou nessa missão deles voltarem no tempo com o poder do amigo dele, que é esse aí, para poderem mudar as coisas. E eles acabam tendo que lutar contra ela porque ela percebeu que eles são do futuro e que esse aí tem o poder de voltar no passado, e que ela queria esse poder para poder voltar ao passado e fazer o que ela não fez no passado com o avô dele.
Porque, assim, existe todo um sentimento ali envolvido sobre o avô dele, porque ela ama ele, ela amava ele. Ele era a única pessoa que ela podia confiar, porque ele era uma das poucas pessoas que era sincero com ela, que não escondia nada através dos seus pensamentos. Mas temos uma outra pessoa nesse anime que também é muito sincera e que não esconde nada através dos seus pensamentos, que é o protagonista, que acabou conversando com ela e falando que quer ser amigo dela, que ele quer entender mais ela e que ele acabou sendo sincero com ela da mesma forma que o avô dele era com ela. E bom, como ela pode ler o pensamento das pessoas, ela viu que ele não estava mentindo, que ele estava sendo sincero com ela. E que logo depois disso, ela acabou entrando em um enorme conflito, porque ela quer acreditar em alguém, ela quer acreditar em uma outra pessoa. Só que ela teve seu coração fechado por conta do fato dela ter sido traída pelas pessoas, por conta das pessoas terem se afastado dela desde quando ela era pequena. E o que acabou fechando seu coração, e o que acabou fazendo com que ela entrasse em um enorme conflito interno com ela mesma. E por conta desse conflito em que ela acabou ficando, a magia dela acabou criando forma própria, e acabou saindo do controle a fim de proteger ela, que não sabe mais o que fazer. Que depois disso tivemos uma ajuda de uma outra pessoa, da Alice, que acabou entrando dentro do coração dessa bruxa com a ajuda dessas pessoas. E ela acabou vendo vários quadros que mostravam tudo que ela viveu e também seus sentimentos até os momentos atuais. E ela também viu que ela precisava de ajuda, que essa bruxa queria ajuda de alguém, porque ela não queria ficar sozinha, mas ela também acha que ela não vai ser aceita pelas pessoas, porque ela já fez muita coisa com elas e ela acha que ninguém vai aceitar ela, também por conta do seu poder de ler os pensamentos. Então ela acha que ela não vai ser aceita, mas também tem aquela questão dela não querer ficar sozinha. Então ela está num enorme conflito e não sabe o que fazer. E por isso ela precisa de alguém. E como a própria Alice diz nessa cena, a bruxa parece muito o Duque quando Alice chegou naquela mansão, porque o Duque ele queria viver de forma isolada, porque ele achava que não ia ser aceito pelas pessoas, só que ele tinha uma enorme vontade de voltar para a família dele. Então, como a própria Alice disse antes, ela está na mesma situação em que o Duque ficou. E a Alice acaba falando que talvez seja por isso que ela tenha amaldiçoado o Duque, porque ela queria um amigo para ser solitário ao lado dela, porque ela sempre viveu sozinha até chegar ao avô dele, e que logo depois que ela se sentiu traída, ela também ficou sozinha, e talvez seja por isso que ela acabou amaldiçoando o Duque, para que ele se sentisse solitário da mesma forma que ela se sentiu, e que ela mesma entendeu isso, ela entendeu o quão importante foi o avô dele para ela, e que com ele ela descobriu o sentido de várias coisas. Ela acabou desabando logo depois que ela perdeu ele, e que no final disso a Alice acaba resolvendo a situação, dando um abraço nela, e que era uma coisa que ela queria há muito tempo, que ela mesma fala que ela queria há muito tempo isso, ser abraçada por alguém de forma sincera, e que era uma coisa que ela precisava muito, que ela queria muito, e que a Alice acaba falando para ela não pensar nas coisas que machucam ela, e sim nas pessoas que amam ela, que tem várias pessoas que amam ela, e que logo depois disso ela acaba resolvendo o conflito com ela mesma, e depois disso ela acabou tirando a cicatriz que ela colocou na irmã dela, e acabou pedindo desculpa pelo que ela fez, e essa parte continua no episódio número 11, com ela lutando contra a sua própria magia, e que na verdade foi uma parte até que rápida, porque assim, ela é a bruxa mais forte, e que a magia dela só queria proteger ela das pessoas que estavam machucando ela, que pareciam que estavam machucando ela, porque ela estava muito instável por conta do conflito interno que ela tinha antes, mas que agora foi resolvido. Então agora acabou a questão ali da luta contra ela e do conflito interno dela com ela mesma. Então agora chegou a parte deles quebrarem as maldições, mas ela não vai para o futuro com eles, porque se ela for para o futuro, as coisas podem mudar no passado, porque se não houver os eventos que levaram eles até aí, tudo pode mudar. Assim, o Duque ele pode não encontrar Alice no futuro, eles podem não se encontrar no futuro. Então ela vai ficar no passado e fazer tudo como ela fez antes, só que com algumas leves mudanças para que não tenha tanta alteração, para que a parte principal seja mantida, que o Duque, a Alice e os demais ali vivam suas vidas como eles estão vivendo, só que sem as maldições, porque ela vai tirar a maldição deles agora, e que ela acabou quebrando a primeira maldição da imortalidade desse aí, e que no final acabou virando um velho aí que não mostrou o rosto, só mostrou ele de costas aí e maior, e essa mulher é emocionada por ver que ele está sem a maldição agora. E bom, é chegado o momento mais aguardado no anime, e seria um momento em que o protagonista teria essa maldição quebrada, só que não, porque essa parte não é em si a parte mais importante para o protagonista, e o anime mostra muito bem isso, porque ele perdeu a maldição facilmente, e não é tanto foco assim que eles deram nessa parte. A parte que é a mais importante, a mais aguardada no anime, é a parte em que finalmente ele e a Alice vão poder se tocar, e finalmente aconteceu no anime, e que foi uma cena muito emocionante, porque era o que eles queriam se tocar desde o início, e que eles não puderam fazer isso por muito tempo de convivência, e que finalmente eles puderam se tocar, sentir um ao outro, e que foi uma cena muito emocionante, e que eles conseguiram caprichar muito bem nessa parte, e mostra que sim, era muito importante a maldição ser quebrada, só que a coisa que o protagonista mais queria era tocar na Alice, era sentir ela, e que era uma coisa que os dois queriam muito. Então agora os problemas de todo mundo foram resolvidos, e agora todo mundo vai voltar para o futuro,
E bom, logo depois que eles voltam para o futuro, ele já encontra a bruxa logo de cara, falando que estava esperando todo mundo. E que ela fala que ela fez pequenas alterações, mas que não alterassem a parte essencial para eles chegarem a essa conclusão. E que agora todo mundo tá feliz, porque o protagonista ele pode tocar todo mundo. E bom, nesse episódio é até resolvida a questão dessa bruxa também, porque logo depois eles vão ver os fantasmas de seus avós. E que no final a bruxa acaba falando para ele o que ela sentia por ele. Ela acaba falando que ela gostava dele, que ela era apaixonada por ele. E que ela está muito feliz dele estar com a sua amada como eles firmaram no contrato. E ela acabou pondo um fim no que ela guardou para ela há muito tempo. Então agora tudo está resolvido, até com a bruxa foi resolvida a situação. Então agora todos os problemas foram resolvidos. Só que não, porque tem uma grande questão a ser resolvida agora, que a maldição do protagonista foi quebrada. Porque o protagonista, ele é o filho mais velho, ele é o próximo herdeiro. Então, assim, agora que ele pode voltar para casa, ele vai ser o herdeiro, ele que vai herdar aquela casa e tudo que eles têm. E ele tem que cumprir as suas funções de nobre. E uma coisa que a mãe dele já havia falado que ele não poderia, era ficar com a Mandy, era ficar com a Alice. Porque ela é uma simples serviçal, e ele é um nobre, e ele não pode ficar com ela. E o avô do protagonista, ele deixou um recado para o mordomo e para a Alice, sobre o que deve acontecer agora e o que eles devem fazer. E ele acaba falando para eles priorizarem seus sentimentos. E apesar da Alice amar muito o protagonista, ela quer que ele seja feliz, ela quer que ele volte para a casa dele e tenha uma vida muito boa, já que ele vai ser o próximo herdeiro e ele tem um brilhante futuro pela frente. E que ela acha que se ela ficar, ela vai acabar atrapalhando isso. E quando o protagonista estava dormindo, ela acabou indo embora da casa. Só que logo depois que ele acorda, ele vê a carta que ela deixou e vai correndo atrás do mordomo, que sabia o que aconteceu, sabia que ela iria embora por conta da situação que ele se encontra agora. E assim, é lógico que o protagonista, ele não ia deixar ela ir embora, e ele vai correndo atrás dela e encontra ela no trem que ela está, e que ela não quer conversar com ele, ela não quer ver ele porque foi muito difícil abandonar, né? Foi muito difícil abandonar a ideia de ficar com ele. Ela mesma fala que foi muito difícil de abrir mão dele, porque o protagonista, ele não quer mais nada além da Alice, ele quer ficar com ela, ele ama muito ela. Que ele, assim, ele não se importa de ficar sem as pessoas ali à volta dele, ele quer ficar com a Alice. E ela também queria muito isso, só que ela acha que se ela ficar ao lado dele, ela vai privar ele do futuro brilhante que ele tem como herdeiro. E por isso ela teve que desistir dele, e que foi uma coisa muito difícil de fazer. Ela mesma fala que foi muito difícil de desistir dele. Então, assim, tudo que ela fez, assim, até essa parte de abandonar ele e deixar ele para trás, é porque ela ama muito ele, porque ela não queria que ele ficasse privado da sua família que abandonou ele, né, que mandou ele para essa outra mansão por conta da maldição. Agora que ele não tem a maldição, ele pode voltar para a sua família e ficar com ela, e que assim, é uma coisa que ele queria, só que o que ele quer mais é ficar com a Alice, e que ele acaba falando para ela inúmeras vezes, e que logo depois vem uma parte mais bonita ainda nesse episódio, porque o protagonista, ele levou consigo a flor que ele deu para a Alice, essa rosa branca murcha, e que na época, lá na primeira temporada, ela falou sobre o significado de dar uma rosa branca murcha para uma outra pessoa, e que ele acaba usando essa flor, falando sobre o mesmo significado, que entregar essa rosa branca murcha é a mesma coisa que virar toda a sua vida para alguém, e que ele fala que ele não se importa com o que pode acontecer e também com o que as pessoas vão falar, porque ele já se decidiu, ele quer ficar com ela, ele quer ficar com a Alice. Ele finaliza com a seguinte frase: se puder acreditar nas minhas palavras e aceitar meus sentimentos, aceite essa flor, se case comigo. E que essa parte o pessoal também tava querendo muito, essa parte dele pedindo ela em casamento, e que finalmente aconteceu e que ela acabou aceitando no final. Que assim, você fica muito feliz pelos dois, porque eles já passaram por muita coisa desde a primeira temporada, assim, já passaram por essa parte aí de não poder se tocar, e finalmente, depois de 3 temporadas, assim, depois de 35 episódios, eles podem agora ficar juntos, eles podem se tocar. E que quando chega essa parte aí de resolver a questão agora em relação ao status de nobre dele, ele fala que não liga pra isso, ele quer ficar com ela de qualquer jeito. E ele acaba resolvendo a situação com a Alice, e que agora eles vão ficar juntos. Então agora o problema foi resolvido, sim, agora todos os problemas foram resolvidos. E o próximo episódio vai ser mais para finalizar essa temporada, mais para finalizar o anime, assim, né, que é o último episódio do anime. Agora só falta a parte do casamento, que com certeza vamos ter. E que eu posso dizer que foi muito bom de acompanhar essas 3 temporadas de Shinigami Bocchan. E assim, eu tenho que elogiar a produção nas partes cruciais desse episódio, porque na parte em que eles se abraçam logo depois que o protagonista perde a maldição, e essa outra parte também no final, quando eles se resolvem aí, e que agora eles vão ficar juntos, foi muito boa, foram muito bem feitas.
E que, assim, essa parte tem que bater palmas, né? Porque eram as partes mais importantes. E eles conseguiram dar essa atenção. E que foi muito bom de acompanhar. E vai ser muito bom de ver o próximo episódio, em que finalmente eles vão se casar. Eles vão ficar juntos agora. Vamos ver a vida dos dois juntos. E que queremos mais uma coisinha deles aí, né? Mais um avanço deles aí que eles não tiveram. Que o protagonista, ele queria ficar com a cabeça no colo dela, queria abraçar ela, queria fazer outras coisas. E que podemos ver aí no próximo episódio. Então, assim, faltam algumas coisinhas, assim, poucas coisas que faltam, que vão ser mostradas no próximo episódio. E uma outra coisa que eu gosto muito de ver também é a relação do irmão dele com a outra bruxa, né? A Dalis, que é muito boa de ver também, é muito engraçado de ver. E que boa parte do anime eu gostei de ver mais esse casal. Então é isso, né? Agora é só aguardar o próximo episódio que vai finalizar o anime. Então, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda, para não perder os próximos vídeos. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar as pessoas. Ficando por aqui e falou!